Como gerar desejo em um homem? Você parou pra pensar nisso? Sendo bem sincero. Eu sei que talvez você vai me dizer algo do tipo, se eu for bonito ele vai me desejar. Se eu for isso ele vai me desejar. Se eu for aquilo ele vai me desejar. E assim, você não tá errado. A beleza atrai. E essa beleza, no começo, não é uma beleza interior. Não são os valores nobres que você tem. Não são as características de personalidade que você apresenta sobre ser uma boa esposa, essas coisas todas. Até porque não tem como mensurar isso nos primeiros encontros. Demora pra pessoa perceber de fato quem a gente é. E um homem também tem isso. Você talvez desconfie de alguns caras, né? Que vem com 1000 promessas, essas coisas e tal. Um homem também desconfia de uma mulher que vem com 1000 promessas. Infelizmente a nossa geração é uma geração meio merda pra pensar em relacionamentos. Não é algo natural. Você entende? É difícil pra todo mundo. Porque vem uma desconfiança, vem toda essa questão da promiscuidade, a dificuldade das pessoas perceberem valores religiosos. É difícil. Então todo mundo tá meio ressabiado. Será mesmo? Porque assim, será que vai dar certo? Ou será que vale a pena? Será que isso? Será que aquilo? Normal? Pros jovens, principalmente. Não só pros jovens, né? O pessoal que às vezes é mais velho, se separou, também vive esse impasse. Principalmente quando tem filhos pequenos. E eu concordo. Eu concordo na pessoa às vezes ter o pé atrás. Essa questão de filhos pequenos, se você é mulher que tá me ouvindo e tem um filho pequeno, ela realmente precisa ser levada em consideração. Por quê? Porque às vezes você vai começar a se relacionar com um cara, e de repente você apresenta pro seu filho e o relacionamento dá errado porque o cara no segundo mês já tá te traindo. E aí, poxa, entre aspas, você deu uma nova referência pro menino ou pra menina de um novo homem e de repente esse cara vai embora. Então o que você gera na criança? Gera uma sensação de, putz, de novo um homem indo embora. E às vezes a criança até se apegou. Às vezes ela até tá vendo aquele namorado como um pai, dependendo do tempo, né? É difícil. E a criança, ela começa muitas vezes a desenvolver uma sensação de culpa. Será mesmo que a minha mãe não tá vendo tudo isso porque eu tô aqui? Será mesmo que a vida dela não poderia ser diferente se eu não vivesse? E tudo isso vai afetar na construção da personalidade dessa própria criança, que vai crescer meio travada, meio instável, né? Sentindo algumas dores, alguns medos, tendo dificuldade com relação a algumas atitudes. É literalmente uma sensação de falta. Sem contar essa sensação de rejeição que ela vai nutrindo. E dependendo de como for isso, essa criança pode desde pequenininho ir conservando um vício emocional. Ela desenvolve um vício em ser rejeitada. Isso a gente chama de vício emocional. Veja, um vício emocional não é bem um vício emocional, mas ele se apresenta através de emoções. Eu vou te dar um exemplo. A criança vai sendo rejeitada, vai se sentindo rejeitada. Ali, ela vai começando a nutrir sensações muito específicas. Ela vai ativando gatilhos de hormônios muito específicos. Às vezes ela vai produzir mais cortisol, mais adrenalina. Enfim, cada um reage de um jeito. E essa produção hormonal descompensada, produzida por várias e várias e várias vezes, em vários e vários e vários dias diferentes, fica meio que gravada no organismo. Então a pessoa ela começa a se sentir viciada em nutrir algumas sensações. Só que o vício, veja, não é em ser rejeitado. O vício é naquele complexo de hormônios e neurotransmissores que ela ativou dentro dela. É um vício fisiológico, que tem como capa, como título, uma emoção. Daí a pessoa muitas vezes vai buscando circunstâncias, como ela tá viciada, como ela precisa daquela emoção, por pior que seja, para viver, porque faz parte do mapa de mundo dela. Ela não sabe ser alguém que não é rejeitado, que não fica triste. Ela não sabe ser essa pessoa, ela sabe ser aquela pessoa rejeitada e triste. Ela procura circunstâncias de modo instintivo para que ela se sinta novamente rejeitada. E dispara aquele complexo de hormônios, neurotransmissores e tal dentro dela, de novo. Ela fica buscando se sentir de um jeito muito específico. Olha que loucura. E isso geralmente acontece mais pra frente, não na infância. Mas é na infância que, justamente por todos os acontecimentos, ela vai começando a se viciar nisso, né? Então, você começa a namorar com um cara, daí dá errado. Daí você começa a namorar com outro, daí dá errado. E sua filha ali, lidando com tudo aquilo, se sentindo muitas vezes deixada de lado, vendo sempre o homem indo embora. Quando ela cresce, isso atua dentro dela, inclusive na vida amorosa. Mas voltando aqui pra você que não tem filho, etc. Então, o desejo, ele é gerado inicialmente pela beleza. Quando a gente vai estudar, entre aspas, né, as ferramentas que fazem com que a gente interage com a realidade, que a gente chama de 7 faculdades da alma, nós percebemos que as nossas ferramentas iniciais, ou seja, o modo como nós nos comunicamos com o mundo, o modo como o mundo entra em nós, em primeiro lugar é sensorialmente, através dos nossos sentidos.
tato, olfato, visão, audição e paladar. Então, o que nos chama inicialmente, o que nos atrai inicialmente, aquilo que é belo. E essa beleza pode vir através de um cheiro, uma sensação agradável, né? Você fica feliz. Pode vir através de um rosto, pode vir através de um corpo, pode vir através de um toque. Então, a beleza, ela está conectada ao nosso mundo sensorial, às nossas sensações. Você me entende? Faz parte do ser humano. Depois nós vamos conhecendo, entre aspas, né, as outras ferramentas que nós temos para interagir com a realidade. Sendo a última a vontade. Ali a gente vai falar já de uma submissão a Deus. Antes disso vem a inteligência, né, inteligência ativa e passiva, enfim, coisas mais complexas que não nos cabe falar agora. Mas o que eu quero que você entenda, o mundo entra em nós através dos nossos sentidos. Tá? Então, o belo conecta. Por isso, eu quero chamar a atenção de alguém. O que eu preciso fazer? Encontrar estratégias específicas para tocar o coração daquela pessoa. Não. Precisa treinar. Precisa estar esteticamente ok. Ah, André, mas então você está dizendo que se eu estiver acima do peso eu não vou interessar a ninguém? Cara, não. Tipo, você vai interessar as pessoas. Só que em proporção você vai interessar a menos pessoas. Isso é bom ou ruim? Depende. E aí depende de outros pontos que eu vou te falar agora. Mas o treino, realmente, ter um corpo em dia ajuda demais. Seria hipócrita a gente falar que não faz diferença. Claro que faz diferença. E pro homem é a mesma coisa. Tá todo molenga, tem uma carinha mole, não treinar, tá muito acima do peso, a barriga caindo pra fora da calça. Você acha que não impacta na forma como as pessoas te veem? Óbvio que impacta. Você precisa ser um bodybuilder. Você precisa ter isso como um modelo na sua vida, assim, de ser regradinho em tudo, de usar hormônio. Não! Mas você precisa entender que a imagem não importa. E essa imagem vem pelo shape e também pela roupa que você usa. Então, você mulher, principalmente você mulher, né, já que esse vídeo é principalmente pra você, você precisa entender que a roupa que você usa comunica. Ela gera uma percepção na pessoa sobre como você é. Então imagina que você treina. Então você tem um corpo bonito, né? Você se cuida da sua pele. O autocuidado é importante pra você, ele realmente é importante. Eu sempre digo muito isso pros meus alunos, homens. Falo, tem duas coisas que eu analisaria em uma mulher se eu fosse você e se eu fosse solteiro. A primeira delas é a submissão a Deus. É a dedicação dela à vida espiritual. É o quanto ela está conectada com isso. E a segunda é o autocuidado. São os treinos dela, os creminhos que ela usa, o quanto ela cuida da alimentação. Eu olharia para isso, é claro que eu olharia para isso. Mas sou eu, não estou dizendo que é a verdade universal do mundo. Então, isso importa. Mas voltando aqui a falar sobre beleza e roupa. Imagina que o homem, ele tem na cabeça dele uma mulher ideal. O tipo de mulher com a qual ele gostaria de se relacionar, de construir uma família. E existe um outro tipo de mulher na cabeça do cara, com quem ele poderia flertar, sair, né, conversar com os amigos sobre quem ele ficou, mas que na cabeça dele não é uma opção casar com essa mulher. Então existe a mulher da família, é aquela que ele vai ter pra se divertir. Todo homem é assim? Não sei, não conheço todos os homens. Mas existem vários homens que têm isso aqui na cabeça. E são homens ruins. Não. É o jeito deles pensar sobre relacionamentos. Sabe o que diferencia essas duas mulheres na cabeça dele a primeira vez que ele bate o olho nelas? A primeira vez. Você não abriu a boca. Você é uma mulher que se cuida e não abriu a boca. Ele vai te enquadrar numa dessas caixinhas. Como que ele define isso? Pela roupa que você usa. Pelas fotos que você tem no feed do seu Instagram. Ele pode olhar pro seu Instagram e falar: cara, que mulher interessante. Que mulher bonita. Quero essa aqui pra ser a mãe dos meus filhos. Ou ele pode olhar e falar: caraca, que gostosa. Puta, seria da hora comer essa mulher, hein? Posicionamento. Se você se exibe demais, se você mostra demais o seu corpo, isso é um padrão repetitivo. Veja, eu não tô dizendo que você não pode postar uma foto de biquíni. Claro que você pode. É a sua vida, é o seu feed. É a maneira como você está vivendo. Então, não é sobre isso. Mas se é só sobre isso, só tem isso, você está perdendo o seu valor pela maneira como você está comunicando sua imagem. É diferente de uma mulher que se veste como mulher. Vocês vivem reclamando que os caras se vestem como moleque? Que só tem foto de camisa do Brasil, camisa de time e shorts? Que os caras, vocês se arrumam, vão pro salão, ficam maravilhosos, e o cara mete lá um bonezão, né, um moletom do jiu-jitsu e um calção pra sair com você. Você vive reclamando da imagem dos caras? Então, tem outro lado. O que você comunica visualmente? Você quer gerar desejo? Aprenda a se vestir. Se vista como uma mulher digna de uma família. E como uma mãe de família, uma mulher casada se veste.
É da mesma maneira que uma mulher que tá louca pra ser vista e ser validada por um homem. Não é. Zero chance. Essa mulher aqui, comumente, vai se vestir de um modo mais discreto, vai ter uma paleta de cores mais bem alinhada e vai comunicar uma imagem um pouco mais séria. Isso não significa que, sei lá, ela não vai ter um decote. Ela não vai postar uma foto de biquíni. Ela não vai usar uma saia um pouco mais curta. Não é sobre isso. Mas é sobre comunicação visual. É sobre usar as coisas certas nos momentos certos. Sem que aquilo seja o padrão central da sua vida. Tudo é topzinho e shortinho pequenininho. Essa aqui vai se vestir de outro jeito. Ela quer ser vista pelo cara. Ela quer ser validada pelo cara. Ela quer que alguém olhe pra ela como geralmente o pai dela não olhou. A protegendo. E ela usa o corpo como um mecanismo de sedução focado no ideal da beleza. Só que ela não entende que na cabeça do cara ela tá cumprindo uma função sexual. Essa aqui tá cumprindo uma outra função, que é instigar e alimentar o cara a conhecê-la mais. O corpo deveria ser uma das últimas coisas que um homem deveria conhecer sobre uma mulher. Não a primeira. É como falar do sexo no primeiro encontro. Você quer transar no primeiro encontro? Você faz o que você quiser. Mas entenda que isso diminui as probabilidades de um relacionamento dar certo. Vai dar errado? Não necessariamente. Pode dar certo. Mas na cabeça do cara, dependendo do cara, se transou no primeiro encontro, você já vai pra essa caixinha aqui. Alguns caras pensam, não, tudo certo. Foi bom pra todo mundo. Foi, né, consentido. E você continua nessa caixinha. Só que a probabilidade de você sair de uma caixinha e entrar em outra aumenta. De novo, todo homem é assim? Não, mas eu quero que você entenda isso. Então o jeito que você se veste, o jeito que você se porta, o momento em que você transa, faz diferença. Você quer que alguém te respeite, você precisa se dar o respeito. Ok. Então você já entendeu. Roupa comunica. Beleza, comunica. Tô treinando. Tô me vestindo legal. Né, sei lá, contratei uma personal stylist. Eu entrei nos blogs legais de moda aqui pra entender mais ou menos como que funciona o trabalho de uma personal stylist. Comecei a seguir umas. Segue mesmo. Pega umas boas e segue. Vai ver as dicas que elas dão. Segue mulher que fala com outras mulheres, né? Fala sobre relacionamento com outras mulheres. Que fala sobre feminilidade. Segue lá. Você vai perceber a diferença entre ser sexy e ser vulgar. Entendeu? Uma mulher muito bem posturada que pode ser extremamente sexy. E geralmente o foco desse sexy dela tá no rosto, tá na feição, tá na expressão. Essa mulher aqui faz com que o cara tenha mais vontade de olhar pro rosto dela do que pra bunda. Entenda, não é que o cara não vai olhar nunca pro seu corpo, não é isso. Não, ele vai olhar. Só que ele tem mais vontade de olhar pra você, que interagir com você, conversar com você, do que com a bunda. Entendeu? Essa aqui não. Quer fazer um cara te desejar pra ter uma família? Essa mulher aqui, ó, é muito mais provável que consiga isso do que essa. Tá treinando, tá se vestindo bem, e agora? Quer fazer um cara te desejar? Você precisa ser inteligente. Você precisa ter assunto. Você precisa ter vivência. Isso é algo que, sendo muito sincero, muito honesto, depende um pouco dos seus esforços na vida. De certa forma, eu não tô dizendo que tem que ser sempre assim, tá? Mas de certa forma, o cara ele precisa se sentir um pouco desconfortável na sua presença. Ele precisa saber que você vai viver muito bem se ele não estiver ali. Ele precisa, de certa forma, temer te perder, mas não porque você fica ameaçando ele, mas porque você é tão foda. Você chegou tão longe sem um cara que ele sabe que você sabe viver muito bem se ele não estiver presente. Então você gera um certo receio. E esse receio que você gera nele produz uma sensação do cara de eu quero melhorar. Eu preciso estar com essa mulher. Então, o que eu preciso fazer pra estar com essa mulher? E o cara vira, vai fazendo o que precisa ser feito pra nivelar com você. Agora imagina que você não é interessante. Que você não tem experiência, não tem vivência. Que você nunca viajou, que você não sabe falar outra língua. Que você não faz nada. Você tem 35 anos na cara e você nunca fez nada. Você nunca nem estudou sobre relacionamentos. Você entrou numa estrutura de vida onde tudo sempre foi... vou trabalhar mais um pouquinho, e mais um pouquinho, não vou nunca viver, né? Eu vou ficar esperando aqui, né? Entrar nessa estrutura de trabalho, e só.
Você precisa viver, cara. E quando a gente fala de viver, entenda que essas vivências, esses experimentos, essas novas capacidades que você vai adquirindo, os conceitos que você tem, as leituras que você faz, porque nem tudo é viagem, entende? As leituras que você faz, tudo isso vão somando na construção da sua personalidade. O que é personalidade? Uma história narrada. Você precisa ter história. E não só uma história, nossa, eu fui pro bar e daí, meu Deus, os caras ficaram me olhando, meu Jesus Cristo, e aquele dia que eu saí com as minhas amigas e virei o caneco, que história incrível. Não são essas histórias. Você pode ter essa história? Pode, a vida é tua, você faz o que quiser. Mas são histórias realmente interessantes. Sabe o que eu aprendi com tal série, né? Séries interessantes? Poxa, o dia que eu fiz tal viagem, daí a pessoa fala, e você já viajou? Um exemplo, né? E que você tem essa informação, você fala, cara, já. E foi incrível. E sabe mais louco? Viajei sozinha. E o cara olha pra você de um jeito diferente. Se você ainda domina habilidades que te tornam uma boa parceira, se você é bom em se comunicar, se você sabe expressar as suas necessidades sem birra, tudo muda. Tudo muda. Faz sentido pra você? E aí eu te peço, qual foi a última vez que você estudou sobre comunicação? Sobre relacionamentos? O quanto você sabe de fato o conceito de amor? Porque o amor não é um sentimento. Pra você ter ideia, o amor tem como uma das suas características o sentimento, como também tem o sacrifício e a capacidade de perdoar. Mas são características. Isso não define o amor. Então se for, por exemplo, pra mim o amor é um sentimento, já tá errado já. Você não sabe o que você tá falando. Com todo meu amor, com todo meu respeito, não sabe. Porque faltou estudo. Entende aí, como que eu vou me relacionar e construir um relacionamento se eu não sei qual é a base fundamental que sustenta essa relação? Porque a base fundamental que sustenta o relacionamento é o amor. Só que se o amor não é um sentimento, o que ele é? Tcharam! Essa aí tá lá dentro do Desde Ser. Tem um módulo só falando sobre o amor, explicando certinho o que ele é. Então precisa saber. Agora olha só que maravilha. Você tem um bom corpo, você se veste bem, você é interessante. Você já viveu suas experiências, já construiu a sua história. E isso é bem interessante também pra você conseguir nivelar os caras. Porque se você já viveu um pouco, você perde a inocência. Ai, todo homem é bom. O homem que fala um negocinho pra mim, eu já me encanto. Meu Jesus Cristo, vai dar certo. E você também não tolera qualquer coisa. Então você começa a se relacionar, o cara é ok. Mas aí, o que se passa? Depois de uma semana o cara começa a dar mancada e você vai aceitando. Ah, ele vai mudar, ele vai mudar. Não vai mudar, talvez. Talvez ele mude. Mas talvez ele não mude. Você vai correr o risco. Numa semana ele já tá fazendo cagada. O que você precisa pra ir embora? E a mulher fica insistindo. Inocência, dependência, trauma, falta de personalidade, falta de saber que você é boa sem o cara. Quer realmente ser desejada por um homem? Treina, se vista bem e seja interessante. Eu tenho certeza que até o seu nível de relacionamento e de escolha vai mudar. Que Deus te abençoe e eu te vejo no nosso próximo vídeo.